Obrigado, gente. Se deixar, a gente fica aqui. Eu amo adorar. Eu não sei cantar, mas eu amo adorar. Queridos, pode se assentar. Hoje é um dia muito especial para mim, não diferente de outros, mas eu sei que a gente sempre carrega uma grande responsabilidade de estar aqui em cima. A gente sabe o quão sério é esse púlpito, Verbo da Vida, e pelo fato de ser sério, a gente sabe que a gente precisa ser encontrado fiel, sabe? E esse lugar aqui não é exclusivo de algumas pessoas que estão próximo do pastor ou dos queridinhos dele. Esse lugar aqui é para todo mundo que tem um chamado para estar nesse lugar. Só que, às vezes, pessoas que até mesmo eram para estar aqui, eles decidem viver uma vida rasa ou decidem não estar aqui. Porque o pastor José Roberto, ele sempre fala que aonde nós vamos chegar em Deus é sempre uma escolha nossa. Porque o que Deus tinha para fazer e o que Ele já determinou para fazer em nossas vidas já está estabelecido. A Bíblia diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus ele já tinha separado e nos escolhido para um propósito. Ele tinha criado um propósito para que a gente pudesse ser criado para esse propósito. E também um dos motivos de eu estar muito feliz de estar aqui hoje é porque hoje também, como todos sabem, é meu aniversário. E eu não sei se eu fico bravo ou feliz com o pastor. Porque, né, eu podia dar folga no dia do aniversário, mas aí eu penso, sabe, queridos, o maior presente de aniversário que uma pessoa pode ter é estar onde Deus chamou ela para estar. Às vezes o mundo, ele ensina que no dia do seu aniversário você deve descansar, deve ir comer uma pizza, deve festejar, passear. Tudo bem, isso tudo é muito lícito. Mas se esse é um dia tão especial para você, por que não dedicar ele exclusivamente para aquilo que Deus te chamou para fazer? E os outros 364 dias, você pode ir passear, pode ir fazer outras coisas, mas nesse dia, o melhor lugar para a gente se estar, não somente nesse dia, né? O salmista Davi, ele fala assim que mais vale um dia na presença de Deus do que qualquer 1000 anos em outro lugar. Hoje essa presença habita em nós, mas a união, a unidade com o corpo, celebrar junto, que eles não tem nada igual. Amém? Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que a gente sempre fala, mas que é vida para nós, e eu confesso que eu não sabia muito bem ainda o que ministrar até hoje de manhã. Eu levantei um pouco mais cedo para eu poder orar, daí eu olhei na biblioteca assim, que eu tenho em casa lá, e falei, rapaz, eu preciso achar, eu sei que aqui tem alguma coisa, sempre sai daqui as ministrações, mas o que, pai? E Deus, ele tem um modo meio que peculiar para tratar comigo. Parece que, eu não sei se por causa de eu ser meio agitada, ele sempre deixa as coisas meio que para a última hora. Ele nunca chega atrasado, mas ele faz para cuidar de mim. Aí eu peguei, achei um livrinho no meio dos outros, assim, estava escondidinho lá. Eu falei, oxe, esse livrinho aqui, que livro que é? Não deu nem para ver o nome nem nada, mas eu fui e peguei o livrinho. Eu confesso que eu esqueci de trazer ele, ele ficou na bolsa do trabalho, que eu levei para lá para eu poder dar uma lida. Se eu não me engano, o título do livro é O que é Fé, do Kenneth Hagin. É um livretinho, são acho que 40 páginas, quadradinho, assim, pequenininho. Você lê, não tapa. Aí eu peguei e levei ele para o serviço sobre o que é fé. Falei, gostei já, né? Já está clareando alguma coisa já. Aí eu confesso que eu fui muito abençoado hoje, ouvindo um story de pessoas que têm sido transformadas pela palavra da fé. Como nós fomos transformados pela palavra da fé, nós também, isso é tão vivo dentro de nós que a gente não consegue ficar com essa palavra só para nós.
Nós temos que levar essa palavra, porque é igual quando a gente sai para comer num restaurante bom, daí alguém chega e pergunta, rapaz, eu estou querendo sair para comer em algum lugar, na hora você vai lembrar aquele restaurante bom, sabe? Tipo Yaso em Pinda, você vai falar assim, rapaz, vai lá que lá é bom, lá é muito bom. E aí eu peguei e estava bem em linha mesmo, já com a palavra da fé, e daí eu falei, agora eu preciso, já tenho o tema, eu preciso montar uma ministração, né? Me ajuda aí, cheio de serviço, e eu, ao mesmo tempo, tentando conciliar, estando em espírito, mas executando o serviço. Aí, na hora do meu almoço, eu me retirei lá para dentro do container e tive um tempo de oração lá, e daí orando e falando, rapaz, cara, e aí o esboço da ministração, nada ainda. Eu estou contando isso por quê? Porque um dos temas muito abordados aqui em cima é como ser guiado pelo Espírito. E às vezes, queridos, a gente vai ser guiado pelo Espírito de uma maneira silenciosa, não clara, aparentemente. Porque Deus faz assim, eu confesso que eu não sei. Mas eu sei que com cada um ele trata de uma maneira e ele faz sempre o que é o melhor para nós. Qual é a nossa parte nisso? O primeiro de tudo é descansar naquilo que ele está fazendo. Ainda que não compreendendo o que ele está fazendo, nosso papel é descansar nele. Hoje, uma das mensagens de aniversário, de centenas de mensagens que eu recebi, a Maria escreveu assim, durante a jornada, não esqueça de curtir a paisagem. Essa é uma frase dela que eu amo ouvir, porque quando a gente entende sobre curtir a paisagem, você entende que é algo gostoso. Porque ninguém que está tenso em uma viagem curte a paisagem. Mas quando a gente está descansando em Deus, quando a gente está curtindo a viagem, a gente consegue observar a paisagem. Aí eu fui olhar nas minhas ministrações, aí eu fui olhando, porque agora também eu estou aprendendo a colocar data nas ministrações, e eu vi que tinha uma ministração de fé. Falei, uai, rapaz, posso usar isso aqui? Pai? Já está montadinha já. O que a fé é? O que é a fé? É esse livretinho mesmo. Gente, ele é muito pequenininho, ele é uma benção. De verdade, eu aconselho vocês a comprarem esse livro e ter na cabeceira da sua casa. Eu vou falar bem pouquinho sobre ele, mas a gente vai discorrendo. Aí, eu peguei e quando eu abri, eu vi que essa ministração aqui, sobre uma vida de fé, que é o tema da ministração, eu tive a oportunidade de ministrar ela na Assembleia de Deus o dia que eles me convidaram, acho que foi o mês passado, não lembro exatamente. Mas eu queria começar abrindo lá em Romanos 10, no verso 9. Romanos 10, 9. Diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós, acredito que todos aqui somos salvos, nós estamos em casa entre irmãos crentes. Então todos nós já confessamos Jesus com a nossa boca para a salvação. No versículo 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nesses dois versículos, no 9 e no 10, ele encerra com as mesmas palavras, que é salvo e salvação. Essa palavra salvação e salvo, ela vem do mesmo original, que é sozo. E o significado dessa palavra sozo não é somente salvação, mas ela tem um combo de coisas. E essas coisas, nessa palavra, cura está embutido no meio dela, preservação está embutido, proteção, provisão, libertação e provisão, né? Eu já falei. Cura, preservação, proteção, provisão e libertação. Então, na salvação, queridos, nós temos acesso
a todas as coisas que a gente precisa. Às vezes pessoas criticam o fato de falar de dinheiro, ou às vezes as pessoas criticam por falar em cura. Eu uma vez fui falar para alguém que era da vontade de Deus que todo mundo fosse curado. Aí eles me questionaram, falavam assim, mas se Deus não quiser, Ele não cura todo mundo. Eu peguei e falei assim, se não fosse da vontade de Deus curar todo mundo, Ele não ia enviar Jesus para morrer pelas nossas enfermidades, e ia deixar escrito em Isaías 53, que fala sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E se nós fomos sarados, se você for ver essa palavra fomos, ela está no passado, como algo já estabelecido. Por exemplo, eu já tive 35 anos, hoje eu tenho 36. Se eu já tive 35 anos, está no passado, já foi algo que eu passei por isso. Então, se nós fomos sarados, é algo também que já é um direito nosso para agora, que já foi feito e que a gente pode tomar posse no dia de hoje. E não somente a cura, mas qualquer outra coisa concernente a uma necessidade diante de Deus. Seja ela para uma restauração conjugal, seja ela para uma restauração emocional por conta de alguma ofensa, seja ela por conta de uma instabilidade financeira, por alguma decisão errada tomada. Deus, Ele está sempre disposto e disponível para poder consertar a nossa rota. As pessoas dizem lá fora que Deus escreve certo por linhas tortas, mas na verdade não. Deus, Ele tem um caminho reto, e além de ter um caminho reto, Ele fala assim, eu que sei o plano que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você mesmo deseja. Esse fim que Deus quer nos dar é o fim que nós mesmos já almejamos, que é um futuro de paz, é um futuro de tranquilidade. O Evangelho, ele deve ser suave, ele deve ser leve. Essa paz que inunda o nosso coração, ela tem que ser algo assim, natural, não deve ser algo forçado. É bem verdade que tem dia que Satanás está mais disposto do que o outro para tentar roubar a nossa paz. Mas ele não pode roubar aquilo que Deus nos deu. Ele não consegue nem ter acesso a nós, porque a Bíblia fala que Ele está ao nosso derredor tentando buscar alguém. Mas nós estamos escondidos embaixo das asas do Senhor e nada pode nos tocar, nada consegue nos atingir se nós não deixarmos. Aí, a gente sabe que com relação à enfermidade, algumas pessoas não são curadas, ou não tomam posse da cura, por conta da incredulidade, ou por conta de uma negligência, porque o inimigo, ele só pode nos atingir quando damos acesso a ele. Por exemplo, se eu hoje tomo banho quente e saio na friagem sem camisa, eu estou dando uma legalidade para ele trazer um resfriado para o meu corpo. Porque existem alguns procedimentos que nós devemos cuidar na nossa vida. Por exemplo, cuidar do nosso corpo é um deles. E se eu saio e eu faço isso, eu sei que isso é errado, eu estou pecando. E se eu estou pecando, então a consequência do pecado, ela é a morte, né? E às vezes, quando você faz essas coisas conscientes, traz algum dano. Mas o interessante é que sempre Deus, ele está disponível e disposto para poder nos perdoar, para poder restaurar aquilo que foi quebrado e nos trazer ao caminho novamente. Em Hebreus 11:6, na versão NTLH, que é a nova linguagem de hoje, diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele
precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, Deus, primeiro, a gente precisa crer que Ele existe e que Ele também nos recompensa. Mas Ele recompensa qualquer um? Não, Ele recompensa aqueles que desejam conhecê-lo melhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós viemos adorar o Senhor, mas nós também viemos ouvir a palavra e aprender da palavra. Às vezes os nossos cultos, ele não parece ser muito pentecostal, assim, rodar no manto e aquela coisa toda, mas nós estamos conhecendo Ele melhor. E se nós estamos conhecendo Ele melhor, existe uma recompensa para a nossa vida dessas coisas. Porque a Bíblia fala assim também, que o dia mau, ele vai vir para todo mundo. Sempre vai ter um dia mau. E isso não é ser um profeta do caos, ou não é desejar o mal, nada. Isso é algo que faz parte. A Bíblia diz isso. Mas o interessante é que não é o dia mau vir. O interessante é como ele irá nos encontrar. Quando o dia mau vem, nós estamos em Deus, na palavra, nós estamos procurando conhecê-lo melhor. Ele vai nos recompensar, Ele vai nos galardoar. E a gente vai passar por esse dia mau, dando glória a Deus, e esse dia mau ele vai acabar, não vai ficar. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou numa luta faz 1 ano. Você fala, rapaz, mas que bexiga, o que você está fazendo então, que não acaba nunca essa luta, né? Que passa tempo, entra tempo e a luta nunca tem fim. E nós já aprendemos nesse lugar que a nossa posição hoje de justiça de Deus é sentado juntamente com Cristo. E sentado, nós sabemos que não é uma posição de luta, amém? Hebreus 11:1, que foi o texto que eu li até do trechinho do livro, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Existe uma outra versão que diz assim: a fé é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho finalmente é seu. Eu achei muito interessante essa tradução, vou ler de novo. A fé é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho finalmente é seu. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como assim? Porque na versão revista e atualizada, que é essa versão que a gente tem aqui, que a gente tem a Bíblia, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E esperar vem de esperança. Mas no livro fala que fé não é esperança. Esperança é algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, existem pessoas que têm a esperança de que o marido se converta, por exemplo. Ela não tem a fé de que o marido se converta, ela tem a esperança, ou seja, ela vai esperar para o marido se converter. Isso não é fé. A fé, ela, como diz nessa versão, que fala assim, é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho finalmente é seu. A fé, ela é o dia em que você sentar na cadeira e falar assim: o meu marido, ele está se convertendo hoje. Isso é a fé. Agora, o meu marido está se convertendo agora. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que orava pelo marido, e daí ela colocava a Bíblia do lado, assim, na cadeira do lado, e ela não deixava ninguém sentar naquele lugar. Por que ela não deixava ninguém sentar naquele lugar? Porque ela dizia assim: esse lugar é do meu marido. Ele vai sentar aqui, esse lugar está guardado para ele. Isso não é esperança. O marido dela não estava ali. Podia ser que as pessoas estavam esperando ele chegar. Mas ela já cria naquele momento que quando o marido dela estivesse entrando por aquela porta, e podia ser naquele momento, ele iria estar com o seu lugar guardado. Isso é a fé. Às vezes, a gente compra algo pela internet.
Tem gente que não é às vezes, é sempre, né? Mas, seja sempre ou às vezes, é tão legal quando chega aquela mensagem assim, né? Sua encomenda está a caminho, ou saiu para entrega. Isso é esperança, porque você fica esperando lá, na expectativa em casa. Gente, não sai não, fica alguém aí, pelo amor de Deus, para receber o correio, que ele vai chegar e vai gritar, Mercado Livre. Aí, até ele gritar Mercado Livre, você está vivendo uma esperança, crendo que aquilo, você já comprou, por exemplo, a cura, né? Falando da cura. A cura é algo direito nosso, que Jesus comprou na cruz e nos deu acesso à cura. Então, hoje nós temos acesso à cura. Mas quando nós conhecemos isso, de que o acesso à cura é nosso, nós adquirimos a esperança disso. E Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho certeza de que a cura é um direito meu. Vocês estão me entendendo? Eu tenho certeza de que a cura é um direito meu. Isso é esperança, isso não é fé. Eu fiquei impressionado, confesso, hoje. Foi uma revelação assim para mim. Gente, fiquei bobo. Que eu tenho uma esperança de que a cura é um direito meu. Então, se a cura é um direito meu, eu estou esperando a cura. Mas isso não é fé. Eu fiquei chocado. Eu falei, como assim isso não é fé? Se a fé é a certeza daquilo que se espera. Aí, quando ele leu nessa nova tradução, que fala assim, é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho, finalmente é seu. Esse é o exato momento em que o carteiro grita, Mercado Livre. Isso aí é a fé, porque daí é naquele momento. A fé, ela é assim, é para hoje, é para agora. Está feito nesse momento. Só que ainda existe um outro processo, que não é mais um processo espiritual, porque se você já creu e já confessou e tem certeza disso, aquilo já está na sua posse, mas existe o processo de você sair da hora que você escuta o Mercado Livre até o portão para receber ele. Esse processo, fazendo uma analogia, né, uma comparação só para ficar fácil de entender, esse processo é o tempo em que as coisas elas saem do reino espiritual para vir para o reino natural. Só que esse tempo, ele muitas vezes, ele não é de imediato. Às vezes é de imediato, mas às vezes não é de imediato. E é aí que a gente, às vezes cai. Está ali no portão, já chegou, já é meu. Mas você fala, rapaz, será que eu ouvi certo mesmo? Ou você está ouvindo outra... Olha para você ver que interessante. Ou às vezes o seu som está alto, você está ouvindo muitas outras vozes, e você não conseguiu ouvir dizendo, é seu. Não é seu, né? É seu ou Mercado Livre. Daí você não conseguiu ouvir, aquilo é seu, já chegou, você creu com tanta expectativa, mas na hora da manifestação daquilo, você ainda fica patinando para poder receber. E eu acho interessante que quando a gente começa a entender isso, fica até mais fácil da gente controlar a nossa emoção. Porque esse período de sair e atender a porta é o período em que a nossa emoção ela se aflora. E é o período em que o diabo vai tentar fazer de tudo para nos deixar surdo, para tampar os nossos ouvidos, para a gente não conseguir ouvir isso que Deus já fez por nós. E é interessante que no livro ele fala assim, o Espírito está dizendo através de Paulo que a fé é tomar posse das irrealidades da esperança, porque a esperança não é algo real, a esperança é algo que ainda vai acontecer, e trazê-las para a dimensão da realidade. Quando a gente fala sobre cura, nós vamos entender que
a fé, ela é você crer a tal ponto de não ter mais nenhuma dúvida, independente dos sintomas. Porque se você sentir o sintoma e pensar, ainda não aconteceu, seria como se você ouvisse Mercado Livre, mas você sair lá fora e ver que foi algo que você ouviu, mas não era. Às vezes o sintoma faz isso com a gente. Você sente o sintoma, aí você fala, ainda não foi dessa vez. Aí isso meio que quebrou a sua fé. Você continua com a esperança, não foi dessa vez, mas ainda vai ser. Ou seja, você ainda está com a esperança de que ainda vai acontecer. Mas não, quando o sintoma vir, você sentir, você fala assim, não tem problema, porque eu não vivo segundo o meu sentimento. Eu vou sair lá fora e eu vou receber, porque eu sei que chamou, e é a minha vez. Isso é a fé, é você crer de qualquer maneira, independente dos sintomas. Em um dos livros do Kenneth Hagin, ele fala assim que, quando ele entendeu, Marcos 11, 23, que pelas pisaduras de Jesus ele foi curado, ele tomou posse daquilo, ele levantou da cama e teve um processo, passou-se meses, e ele foi embora para casa, e na época eu acho que ele ia para a escola ainda, porque ele era bem jovem. Aí durante o trajeto para a escola, os sintomas da doença que ele tinha sido curado, vinha no corpo dele, e por algumas vezes aquele sintoma derrubou ele a ponto dele voltar para casa. E um dia Deus falou assim com ele, se você está realmente curado, então você precisa agir como tal. E ele lutou contra aqueles sintomas até um ponto em que a frequência daqueles sintomas iam ficando mais espaçados, até chegar um momento em que você vai olhar e vai falar, rapaz, manifestou, porque não tô sentindo mais nada agora, entendeu? Não que você precisa desse sentimento para entender, mas você está tão convicto de que aquilo já foi feito, que quando realmente se manifestar, para você é algo que você nem vai pular mais. Por que você não vai pular mais? Porque você já pulou quando você recebeu e creu naquilo lá atrás. A sua alegria não está quando se manifesta, mas a sua alegria está quando você realmente crê. Trazendo para o contexto do Mercado Livre de novo, a sua alegria está quando você escuta o Mercado Livre. Você nem precisa estar lá fora, mas você já está tão... Então, quando você chega lá você já não está mais nem com aquela euforia tanto quando você estava lá dentro que você ouviu. Porque para você já é algo certo. Amém? Vocês estão entendendo? Eu já falei, né, que fé não é esperança, porque a esperança é crer que isso ainda vai acontecer. E a fé, ela é eu pegar aquilo que espero há tanto tempo e recebo hoje, agora. Eu digo para vocês, hoje, agora, aquilo que você estava esperando, nós decidimos crer. Para hoje, agora, independente se está sentindo, independente de qualquer outra coisa, nós tomamos posse disso porque é um direito nosso. Seja qual área você esteja crendo, seja qual área você esteja esperando, pegue isso, seja na área da cura, seja na área da provisão financeira, você precisa ter essa convicção de que nada externo vai mudar o que você crê no seu interno. Porque assim que você tiver tanta convicção no seu interno, isso vai se manifestar para o lado externo. Em Romanos 10, 17, diz assim, são outros pontos que eu vou trazer aqui, mais 2 pontos, né? A respeito de fé, porque tem alguns procedimentos que nós devemos ter também para ter uma fé completa, uma fé, assim, digamos, completa.
Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na versão revista e corrigida que eu li, porque na revista aí atualizada fala assim, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é gerando fé no nosso coração, porque a fé vem pela pregação. Então, se nós estamos ouvindo a pregação da palavra, nós estamos gerando fé no nosso coração. E vocês lembram do contexto do Mercado Livre? Nós estamos ouvindo com os ouvidos atentos ao quê? Ao portão, com os ouvidos atentos à palavra, aquilo que é direito nosso, aquilo que a gente está crendo, está esperando. Então, isso vai gerando fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir. A Bíblia também diz em outro texto que Deus, ele deu uma medida de fé para cada um. Então, ele chegou, ele deu você se converteu, aceitou Jesus. É só uma representação, tá? Isso não está na Bíblia. Você aceitou Jesus, daí você pega e vem na filinha assim, aceitou Jesus, amém, aleluia. Daí você vai aqui, daí você para a mãozinha, ele vai, pinga uma medida de fé ali. Não é pinga uma medida de fé, mas ele dá uma medida de fé para todo mundo. Ah, pingar é conta-gota, é muito pouco. Não, ele dá uma medida suficiente para que você consiga iniciar a sua caminhada para poder adquirir coisas em Deus. Mas olha que interessante, que essa fé, essa medida de fé, não é algo pequeno. Por quê? A Bíblia fala assim, nós lemos em Romanos 10, 9, que aquele que crer, que confessar Jesus com a sua boca e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, essa palavra crer está relacionada à fé. Então, nós cremos que Jesus ressuscitou e que hoje nós aceitamos Ele, nós confessamos com a boca. Então, esse crer está relacionado à fé. Então, se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, essa pequena medida de fé que está no nosso coração, ela foi suficiente, essa pequena medida do início da sua vida, do seu nascimento, digamos assim. Ela era pequenininha, teoricamente. Mas ela era pequenininha a ponto de quê? A ponto de você ser resgatado do império das trevas e transportado para o reino da luz. Então, a medida de fé que Deus derrama, por mais pequena que seja, ela é suficiente para tirar uma pessoa da morte para a vida. Mas essa fé, ela é crescente na nossa vida. Porque se a fé vem por ouvir a palavra, então nós vamos dia após dia alimentando a nossa fé e começando a nossa caminhada e crescendo e amadurecendo cada vez mais. Só que nós precisamos ouvir a palavra. E não ouvir outras coisas. Eu sei que nesse mundo digital, se a gente não tomar cuidado, eu falo isso por mim, se não tomar cuidado, quando vê, faz mais de hora que você não está vendo nada, só rolando o dedo para cima, assim, dando risada. Porque isso aprisiona a gente de uma maneira que você começa a ver coisas aleatórias, e como é aleatório, não se repete, você não enjoa. Daí passa um, passa dois, passa três. Aí é interessante que daí é aquela hora que o Espírito vem e fala assim, rapaz, olha, tá muito aí, hein? Vamos dar um jeito. Aí a nossa parte é pôr a nossa carninha no lugar e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é ter comunhão com Ele. Só que o interessante é que ver o rios não dá sono. Se você for ver rios ali, você fica várias noites vendo rios, né, dando risada, ou quando você vê já é tarde. Só que agora pega 11 horas da noite, depois de você trabalhar o dia inteiro, e deita para orar, para você ver o que vai acontecer. 2 minutos você está chamando Jesus de Genésio. Por quê? Porque tudo que se relaciona, tudo que é voltado para a área espiritual, que foge do natural, a nossa natureza carnal não deseja. Ela quer fazer de tudo para nos tirar dali, tanto a nossa carne quanto a nossa alma. Por isso que nós precisamos botar realmente a nossa carne no lugar, falar, não, eu vou na quinta-feira na igreja, mesmo com chuva, porque para mim é um prazer estar lá, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou gerar fé no meu coração, e eu vou crescer em Deus, e você vai para lá, carne.
Aí a gente vem, como diz o pastor Zé Roberto, eu amo quando ele faz isso, você vai para a igreja e a gente traz. Aí, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo o quê? Fortalecendo o nosso espírito e mortificando a nossa carne. E isso, dia após dia, vai aumentando e nós vamos amadurecendo em Deus. Então, existem algumas coisas pequenas. Opa! Sai para lá, cibernético. Existem algumas coisas pequenas que não vai mais nos parar, porque nós já rompemos essa fase. Mas sempre virão outras fases, e essas novas fases nós devemos sempre estar constantemente buscando o conhecimento da palavra de Deus, para que a nossa fé, ela seja sempre, o nosso espírito seja sempre alimentado, todos os dias. A mamãe Sandra falou na terça-feira a respeito da realidade da nova criação, e ela usou o exemplo do cachorro, que o cachorro que não é bem alimentado, se ele for brigar, ele vai perder para um cachorro bem alimentado, porque ele está fraco fisicamente. Então a nossa vida também é assim. Glória a Deus pela nossa vida que estamos ouvindo essa palavra hoje, porque nós estamos mais fortes do que as pessoas que vieram no domingo e não conseguiram vir hoje, por decisão, porque tem pessoas também que estão trabalhando e tudo, a gente até entende. Não é pecado faltar culto, gente. Só é se você decidir faltar culto para ficar no sofá da sua casa, né? Mas não é o nosso caso. Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo sobre fé, nós estamos crescendo, alimentando o nosso espírito, nós estamos trazendo da esperança para o agora, para poder acreditar realmente que aquilo que a gente esperou com tanto carinho chegou no dia de hoje. E um outro ponto, fora esse, em Lucas 5:5, né, é interessante a gente, para embasar sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, em Lucas 5:5 diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Nesse contexto, Pedro, ele tinha ido pescar e Jesus emprestou o barco dele na hora que ele chegou de manhã, para poder pregar para a multidão ali, e quando ele terminou o sermão, Jesus, ele estava fazendo o quê? Pregando a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aí ele terminou de pregar o sermão e virou e falou assim para ele: Pedro, vai ali, lança a sua rede de novo. Aí Pedro falou: mestre, rapaz, já passei por lá, tenho experiência, já fui num monte de médico, já fiz um monte de coisa, nada deu certo. Já emprestei dinheiro do banco, piorou mais ainda, virou bola de neve, emprestei empréstimo para pagar empréstimo, que deu empréstimo, virou outro empréstimo, emprestado estou, que nem sei mais o que sou. Aí, ele pegou e falou o quê? Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Às vezes a gente vai no banco, tenta fazer um monte de coisa, não consegue, empresta dinheiro aqui, empresta dinheiro dali, mas a Bíblia, a palavra, nos diz o quê? Que nós emprestaremos a muito, mas nós não tomaremos emprestado. Mas isso não é uma realidade, eu estou devendo. Tudo bem, mas quem disse que a gente vive pelo que vê? Nós, quando cremos nisso, é só questão de sair da onde a gente está e ir até o portão para manifestar aquilo que a gente já creu, que aquilo que a gente já ouviu, que já é nosso, já não é mais esperança. Então essa falta, ela está assim, já disponível para nós, sabe? Não é, querido, da vontade de Deus a gente trabalhar demais, não. Um dia eu estava trabalhando ali na Gerdau, nada contra quem trabalha em indústria e tudo, eu sei que tudo tem um tempo também, mas quando eu estava parado com a máquina assim, próximo à portaria, e eu não sei quantos funcionários tem lá, acho que uns 2.000 ou mais. Eu sei que era uma troca de turno. Aí parecia um carreiro de formiga, gente. Era interessante demais. Parava o ônibus assim, um ônibus atrás do outro, e aquele monte de gente passando catraca.
uns 15 minutos de gente passando assim, sem parar, um atrás do outro, em fila indiana. Daqui a pouco abria o caminho, assim, chegava na esquina, assim, e ia metade para um lado, metade para o outro. E eu fiquei olhando para aquilo, daí eu falei, gente, esse povo vai trabalhar até às 5, vai sair daqui às 5, vai embora para casa, vai tomar banho, vai deitar, vai dormir, vai acordar no outro dia, vai fazer a mesma coisa, e vai passar a vida inteira fazendo isso. Aí Deus falou assim para mim, não foi para isso que eu chamei as pessoas. Não foi para isso que eu criei o homem. O mundo, os padrões desse mundo faz com que a gente precise desse tipo de vida para sobreviver. Mas em Deus nós somos amplamente supridos a ponto dele ser a nossa fonte, não mais essa empresa, não mais esse negócio. Então eu vou pedir conta. Calma aí, gente, não estou falando para ninguém pedir conta, pelo amor de Deus, a não ser que Deus fale com você. Mas eu já ouvi testemunho de pessoas que Deus estava em um período de oração, fazendo o quê? Meditando na palavra. Nossa, gente, acabou meu tempo. Meditando na palavra. E o que Deus fez? Falou com a pessoa, porque ela estava no lugar, com os ouvidos sensíveis. E falou assim para ela, vai lá e compra um terreno. E essa pessoa foi e comprou um terreno num lugar que só tinha terra, era uma parte árida dos Estados Unidos. E daí não tinha vida nenhuma lá, e a terra era muito barata, porque não tinha nada lá. Aí Deus falou, ele foi e obedeceu, ele conhecia a voz de Deus, ele comprou aquela terra, e passou-se um determinado tempo, e ele foi descoberto que naquela região onde ele estava, era muito rico em petróleo. Aquele homem sem trabalhar nada, porque daí chegou uma empresa e fez um contrato com ele, e daí aquela empresa começou a pagar ele, só pelo fato da terra ser dele, era tipo assim, ele ia receber 1% da produção, mas 1% de petróleo, onde existe muito petróleo, é muita coisa. E o homem se ficou milionário por conta de obedecer ao Senhor. Então esse padrão já não faz mais parte da nossa vida. Eu ouvi também um outro testemunho de uma pessoa, eu não lembro qual livro que foi, eu sei que ela chegou a um ponto de um anjo entregar uma maleta de ouro para essa pessoa. E eu achei muito interessante que ele estava contando que essa maleta de ouro era para ele construir um hospital. Aí ele foi, e a instrução era bem clara, que o dinheiro não era para ele, era para ele construir um hospital. Aí ele foi e construiu esse hospital com um dinheiro divino, que um anjo trouxe. E Deus ainda é o mesmo, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, essas coisas estão disponíveis para nós no dia de hoje. A gente só precisa parar mesmo de viver esse padrão natural em achar que a gente só vai conseguir receber no dia 5, no dia 20, no dia 1º, no dia 15. Não, cara, a gente, como o pastor disse para uma pessoa, nós devemos estar disposto mesmo, sabe? A gente tem que estar disposto e disponível para receber hoje, agora, amanhã. Sabe, eu confesso que hoje foi meu aniversário, eu não esperava, assim, receber nenhum presente, teoricamente, porque eu estava trabalhando, enfim. Mas quando eu cheguei e sentei aqui, eu recebi uma oferta. E eu hoje não tinha nenhuma oferta para me dar ao Senhor. Na hora que eu peguei a oferta, Ele falou assim, pronto, você já tem oferta para me dar. Ou seja, é Deus me suprindo para eu transbordar. E esse, falando de dinheiro, isso é quando você entra nesse fluxo, é algo que vai girando na nossa vida. Eu estou usando o exemplo de dinheiro, mas também é em todas as áreas da nossa vida. Essa vida de fé, de não viver do natural, a gente deve sim ir no médico, deve fazer todos os exames, deve tomar todas as providências, isso não é incredulidade, mas nós devemos sempre fazer essas coisas crendo de que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente, que Ele está disposto e disponível para manifestar aquilo agora, é hoje, não é amanhã.
E para encerrar, porque já acabou o meu tempo, a última parte que a Bíblia fala assim, que em Gálatas 5:6, na versão revista e corrigida, é ARC, se tiver aí, por favor. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por amor, ou pelo amor. Não adianta de nada a gente vir falar sobre fé, crer, agora eu tomo posse, isso é meu e tudo, e vou semear e vou entrar nesse fluxo, uau, estou ali, aleluiado, mas se eu não tiver o amor às pessoas, porque não é o amor às coisas, não é o amor a mim mesmo, mas é o amor às pessoas, porque na nova aliança Jesus fala assim, que o novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na antiga aliança estava, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos era amar ao próximo como a si mesmo. Só que tem gente que nem tem amor próprio, então ele não tem amor para oferecer. Mas quando Jesus vem, ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual é a medida de amor de Jesus? A ponto de você, até mesmo, se preciso for, morrer por alguém. Esse é o tipo de amor em que Deus ele estabeleceu na nova aliança. E é esse tipo de amor que nós devemos ter no nosso coração, para a fé poder operar. Então, não adianta a gente ter ressentimento no nosso coração, ter mágoa, ter raiva de alguém, sabe? Talvez você pode falar assim, mas é muito difícil perdoar. De verdade mesmo, para ser sincero, vocês vão me amar, né, gente? Hoje é meu aniversário, lembra disso. É difícil porque você é uma pessoa carnal. Porque quando você se torna uma pessoa espiritual de verdade, você não tem como ser difícil, porque você está tão em Deus que você fala, rapaz, eu não consigo. Você não consegue ficar com aquilo dentro de você, porque você está tão cheio de Deus que não tem espaço para a mágoa entrar. Mas a partir do momento em que a sua carne, ou a sua emoção, o seu sentimento, ele aflora, aí sim, aquele sentimento, ele é enraizado, e daí, se você não tomar cuidado, não fazer a manutenção, o pastor sempre nos ensina que de tempos em tempos nós devemos fazer a manutenção no nosso coração. Saber se, Deus, eu estou fazendo o que é certo, eu estou cumprindo meu chamado, eu estou sendo um bom filho para o Senhor. Se eu não tiver, alinha algumas coisas, você vai, corrige a rota. Quando que nós fazemos isso? Na Santa Ceia é um ótimo dia. Domingo nós temos a ceia. Para quê? Para a gente poder alinhar a nossa rota, sabe, gente? E avançar e desprender mesmo dessas coisas. E poder receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Mais uma vez, não é sobre dinheiro. Então a fé é pelo dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, gente. A fé é para agradar a Deus, porque em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Sabe, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar o nosso Pai, nós devemos nos desprender de mágoa, nos desprender das coisas. Nós devemos ficar e ouvir a palavra e não negociar a palavra com outras coisas. E isso também tem que ser leve e divertido. Porque a Bíblia fala assim, quando ele vê as pessoas, Jesus ele olhando para as pessoas, ele fala assim, está vendo esse povo? Está perdido, eles estão aflitos, como uma ovelha que não tem pastor. Mas não é o nosso caso, nós temos um pastor. Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso pastor, e se ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, então vai ficar leve. Existe um outro texto que fala assim, que nós nos desembaraçando-nos de todos os pesos e pecados. Porque não é somente pecado que nos afasta de Deus, mas peso também. Quando a gente fica demasiadamente preocupado com alguma situação na nossa vida, nós estamos nos afastando de Deus. Porque nós estamos mais focando naquela situação do que no solucionador daquela situação. E isso é algo que nós devemos refletir e é diariamente. Hoje, por exemplo, eu estou com uma situação para resolver e a minha carne ficava brigando entre o culto da noite, a palavra ministrada e a situação a ser resolvida.
Então eu estava pensando na palavra, às vezes eu estava orando, ouvindo louvor, e quando eu vi, a minha mente já estava lá de novo. Aí o que eu fazia? Eu trazia a minha mente à obediência de Cristo, e eu falava, não, é aqui que você tem que ficar. Esse é o tipo de força que nós devemos colocar. Sujeitar a nossa carne, a nossa alma, e estar alinhado com a palavra. E as coisas irão acontecer sempre. A nossa igreja, a nossa vida, todas as nossas coisas, sabe, amados? Essa palavra, ela transformou a vida de todo mundo aqui, eu sei disso. Não tem ninguém aqui que entrou da mesma maneira e vai sair da mesma maneira, porque a palavra, ela é carregada de poder. Você pode se colocar de pé? A palavra, ela é carregada de poder e ela está disponível para que a gente possa mesmo agarrar ela, a ponto de não largar mais, sabe, não abrir mão, não negociar, e examinar. Esse exame, ele deve ser feito constantemente, porque a Bíblia também diz que são raposinhas que corroem toda uma vinha. E às vezes essas raposinhas são coisas no dia a dia que vão nos sugando, e se a gente não prestar atenção, quando a gente olhar, nós já estamos bem distantes de onde Deus queria que a gente estivesse. Por isso é muito importante a gente congregar, não deixar de congregar, ouvir, não ficar somente com um dia de culto, como um abençoado sempre diz, de domingo até quinta é muitos dias. Então, durante esses dias, vamos aprender também a buscar por nós mesmos, ouvir outras ministrações do Verbo da Vida, ouvir ministração, ler a palavra, meditar na palavra, ouvir louvor, encher o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, tudo, inundar ele com as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque daí a nossa vida vai ficar muito mais fácil, mais gostoso de se viver. Eu cresci, infelizmente, durante um período da minha vida, eu aprendi que para eu viver o Evangelho era algo que eu tinha que botar força, e que se eu não estivesse vivendo o Evangelho, aborrecendo pai, mãe, irmãos e filhos, eu não era nem digno do Evangelho. Eu aprendi isso, e isso está escrito na palavra, mas não era isso que Deus queria dizer. Pelo contrário, se o fardo é leve e o jugo é suave, então se você está aborrecendo alguém, você não está nem sendo luz, você está sendo treva, porque se a pessoa está pecando. Mas enfim, sabe, essas coisas faz com que, essas coisas que eu digo, o alimento, a palavra faz com que a nossa vida seja transformada dia após dia. A nossa transformação, ela é diária, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque eu sei que essa palavra, ela realmente veio de encontro ao nosso coração, e ela vai encontrar um bom solo. Nós somos um bom solo, nós estamos disponíveis para cumprir aquilo que Deus planejou para a vida de cada um. Sabe, eu amo vocês, eu sei que existem muitas outras pessoas que ainda vão chegar nesse lugar, e essas pessoas vão chegar nesse lugar por conta da nossa vida, muitas vezes não falada, mas vivida. O nosso testemunho vai transformar pessoas. A igreja não é um lugar para se arrecadar dinheiro ou para se criar uma fama. Nós não estamos aqui com uma placa ali fora para ter uma fama, Verbo da Vida, Moreira César. Se nós queremos uma fama, a única fama que nós queremos é aquele lugar cura, aquele lugar salva, aquele lugar liberta e transforma vidas. Sabe, amados, vale a pena servir o Senhor. Hoje, quando eu estava ouvindo a respeito de que Deus tem feito na vida das pessoas, o meu coração se encheu de tanta gratidão. E eu até falei para o pastor, eu falei, sim, vale a pena. Sabe, vale a pena, eu não quero comover ninguém. Pelo contrário, eu quero incentivar vocês a permanecerem firmes na fé. Porque essa perseverança vai começar a gerar frutos, não naturais, mas frutos espirituais, a qual ninguém pode roubar. Porque a Bíblia fala que quando Deus ele gera coisas, ele gera pessoas, ninguém pode tomar.
O inimigo, ele nunca pode roubar o seu filho. Ele pode, a Bíblia fala assim, que ele pode até tentar matar o corpo, alguma coisa assim, mas o seu filho, ele sempre vai ser o seu filho. Seja ele vivo ou não, no caso se tiver uma consequência, mas o fato é de que um filho, ele sempre vai ser um filho, estando perto, estando longe, mudando, fazendo o que for, um filho, ele sempre vai ser um filho. E essa vida no Evangelho, ele gera filhos, sabe? Eu creio em nome de Jesus que cada um de nós vai gerar filhos espirituais, cada um de nós vai transformar vidas, porque o Evangelho é transformação de vidas. É transformação de pessoas, e a nossa vida de fé, que agrada a Deus, é para poder mostrar para as pessoas que ainda não creem que o Evangelho é verdadeiro, que Jesus não é um conto de fábula, mas que Jesus, ele é realmente uma pessoa que morreu, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Eita glória, Deus é bom, gente. Eu tenho certeza que você, como eu, a gente foi edificado nessa noite. A gente aprendeu mais um pouco a ficar firme, né? Ficar ali estruturado mesmo, seguro na palavra. Como é esperar com carinho? É isso que diz? Com carinho? A versão, amém. Você está esperando com carinho ou com raiva? Aleluia. Não espera com raiva não, hein, gente? Amém? Espera com carinho, que é certeza de que vai acontecer. Amém? Fique à vontade, pode se assentar. A gente vai ser bem rápido agora, porque isso faz parte do culto. Isso não é um momento extra culto, né? Isso, dízimos e ofertas, faz parte do culto. A gente já vai dar alguns recados e a gente já vai para casa hoje, que eu sei que... Aleluia. Hoje foi aniversário da Amanda também essa semana, né? Foi dia 6, né, Amanda? A gente já vai orar por vocês, tá bom? É que não tinha culto dia 6, senão eu chamava você para ministrar também. Aleluia. Mas olha só. 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 17, a Bíblia diz assim. Eu acho interessante que quando Paulo escreveu essas coisas aqui para Timóteo, ele estava falando com Timóteo, o jovem pastor, né, que pastoreava aquela igreja, e falou que era essa carta, gente, era endereçada àquelas pessoas da igreja, tá bom? A carta não estava sendo endereçada para quem não era da igreja, mas estava sendo endereçada para as pessoas da igreja. É como se o pastor José Roberto escrevesse uma carta para a igreja de Moreira César e eu fosse ler para vocês, entendeu? É mais ou menos isso. E aí olha o que está escrito, diz assim: exorta aos ricos do presente século. Que ricos são esses? Os ricos da igreja. Porque se a carta era para a igreja, é porque tinha rico dentro da igreja. Está comigo? Então a gente já pensar assim, que a riqueza não é de Deus, algumas coisas assim, já começa assim. Então está errado isso aqui, porque tinha rico dentro da igreja. Tem rico na igreja hoje? Amém. Aleluia, é isso aí. Eu não sei se você sabe, mas você frequenta uma igreja que tem gente que fala que é a igreja dos ricos. É? Esses dias eu escutei uma expressão que eu gostei também. A pessoa disse assim para mim: naquela igreja lá que você vai, né, é uma igreja mais elitizada, né? Eu falei: olha, essa é nova, não conheço, mas tá bom, eu recebo também, amém? Aí Paulo disse assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Riqueza é bom ou riqueza é ruim? Riqueza é bom, claro que é bom. Mas uma das coisas que a riqueza é também é instável. Riqueza é bom, mas riqueza também é instável. A gente ouviu hoje sobre essa firmeza na palavra, não é? De que mesmo que a gente não esteja vendo ainda, mas para nós já é uma certeza. O livro de Hebreus diz que a palavra sustenta todas as coisas. Então, se tem uma coisa que não é instável, é a palavra, é Deus. O livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus diz isso. Deus, eu não mudo, eu sou sempre o mesmo. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a gente não é contra a riqueza, Deus não é contra a riqueza. Ele só pede para que a gente não deposite nela, porque ela é instável, uma segurança que só Deus pode dar. Quantos estão me entendendo? Ele diz:
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aí, aprazimento, é para a nossa felicidade, para o nosso gozo, para que os nossos desejos mesmo. Claro que eu não tenho tempo para falar agora, mas os nossos desejos alinhados com os desejos de Deus, amém? Mas o que é interessante é que é o seguinte: então, dinheiro não compra tudo, mas a Bíblia diz que se a gente depositar a esperança, depositar a fé, depositar em algo que é estável, que é Deus, esse sim pode nos proporcionar, não somente para nós tudo, mas tudo ricamente. Isso significa em abundância ainda. O problema é quando a gente não possui coisas, mas é as coisas que nos possuem. O livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 21, tem gente que às vezes usa esses textos, e essa história do jovem rico é contada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E as pessoas falam de que riqueza não é algo de Deus, porque pegam esses versículos para dizer que Jesus disse que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, para dizer que riqueza não é bom. Mas vamos ler aqui a Bíblia e entender hoje essas coisas. Aqui no final, a partir do verso 21, já é no final ali de quando Jesus está conversando com o jovem rico. E aí, Jesus disse assim: e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contraído com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono. Fala assim para mim: era dono. Porque era dono de muitas propriedades. Então, era um moço que tinha muita terra. Então, ele ficou triste com essa história de vender aquilo e entregar para os pobres, e na cabeça dele ele ficar sem nada. E aí continua: então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas o texto não para por aí. Os outros evangelhos param por aí. Mas eu peguei justamente esse de Marcos, porque Jesus ele não para por aqui. Ele continua essa explicação e ele diz assim: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então o problema não é ter as riquezas, o problema é confiar nelas e colocar nelas uma segurança que só Deus pode dar. Quando Jesus disse assim para eles, assim: olha, o jovem rico, porque era dono de muitas propriedades, saiu triste com aquilo. E aí Jesus disse: quão dificilmente é que os ricos venham entrar no reino de Deus. Não é isso que está escrito? Ele disse assim, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras. Por que os discípulos estranharam essas palavras? Porque os discípulos tinham dinheiro. Aleluia, talvez a gente não pensa nisso, né? A gente achou que talvez os discípulos era tudo quebrado, né? Era nada. Era nada. Pedro tinha uma empresa, tinha até sócio. Aleluia. Mateus era coletor de impostos. O povo lá tinha. O povo lá não era andante, mendigo, não. E aí é por isso que estranharam essas palavras. Porque pensa, um povo que tem dinheiro, andando com Jesus, aí de repente Jesus fala: esse povo, os ricos, não vai entrar. Eles: oxe, que história que é essa? Então eu estou fazendo o que aqui? Aí ele: calma, filhos. Quão dificilmente é os que confiam nas riquezas, é esses que não vão herdar. Então entende essa diferença? De que quando a gente não dizima e não oferta, a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança na riqueza, não em Deus que pode nos proporcionar. Porque a palavra dízimo significa 10%. E é do quê? De tudo que passa pela nossa mão. Quando eu não faço porque eu tenho medo, e é isso mesmo que acontece, tenho medo da falta, é porque eu acredito que aquele 10% que eu estou retendo, ele vai ser mais capaz de me suprir do que o próprio Deus. Silêncio no céu. Aleluia.
Mas é uma verdade. Olha só que interessante. Ontem, né, na verdade, o Christian, né, um menino lá de Guará, esteve aqui em Moreira, que daí ele já começou a instalação do ar-condicionado lá no departamento infantil. Ei, aleluia, né? Glória a Deus. Então as crianças não vão mais ficar passando calor lá. Ele arrumou a calha, eu fui lá conferir para ver se estava chovendo. Tava bom o negócio. Aí é interessante, né, como excelência é um caminho sem volta. Antigamente eu me lembro que a gente pagava aqui em torno de 200 e poucos reais de conta de luz. Depois que a gente começou a colocar um monte de ar-condicionado, aí começou a aumentar, né? Eu mandei no comprovante aí, a Sandra não está aí hoje, né? Não, nem a Luciana. Mandei ontem o pagamento da conta de luz, tinha sido do mês passado, tinha sido 400 reais já. A desse mês já está em 506. Aleluia, né? Que vence agora em novembro. Interessante que a gente já está colocando mais ar. Você acha que vai para quanto isso? Só que agora a gente vai olhar para aquilo e falar assim, não, deixa as crianças que morram de calor lá no fundo e para a gente pagar menos luz. Que menos luz? E quanto mais a gente colocar, mais dinheiro chega nesse lugar. A gente não falou que se o aluguel aqui aumentar, você vai ganhar mais? Porque você é um canal da parte de Deus para que a igreja seja alcançada? Então pronto, a nossa confiança não está na riqueza. A nossa confiança está em Deus, que é capaz de nos suprir e de nos proporcionar ricamente. Eu vou te dizer, outros lugares ainda vão colocar mais ar-condicionado aqui e outro lá naquele galpão lá do fundo. E ainda vamos construir lá no fundo. Ele só deu uma atrasadinha agora porque o bonito fez... Se assistir, tá bom, mas graças a Deus que ele está bem, né? Pois você acredita que ele foi instalar... É condensadora que fala, Marco? Aquela parte de lá de fora? Então, sozinho aí, né? Foi subir com a máquina lá no fundo, desequilibrou, derrubou ela e quebrou. Uma alegria subiu no meu coração quando ele me mandou a mensagem. Aí a primeira coisa, né? Eu falei assim, machucou? Você tá bem? Ele, não, comigo não aconteceu nada. Eu falei, então vou rir. Aleluia. Vou rir de duas coisas, do você que é lerdo e da situação. E agora a gente vai ter que, além disso, tem que comprar peça para colocar o negócio para funcionar, né? Porque ele deu uma estragadinha, aleluia. Mas não vai faltar, amém? Em nome de Jesus. Então, daqui a alguns dias, só por conta desse imprevisto, a gente já coloca ali um forro de isopor lá no departamento infantil, já coloca esse ar-condicionado para rodar, e eu sei que nada vai faltar. Porque a nossa confiança não está no dinheiro. O dinheiro é instável. Hoje tem, amanhã não tem, e não é se a gente tem ou não que determina se a gente está feliz ou não. O que determina a nossa alegria é a palavra. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é o dinheiro. Então não é porque a gente tem um dinheiro no bolso ou tem um dinheiro na conta que a gente vai fazer as coisas. A gente vai fazer porque a gente crê na palavra, que Deus tudo nos proporciona ricamente. Quantos creem que não vai faltar? Amém. Então pronto, eu estou certo disso. Já vamos partir para cima de tudo que tem que ser feito. Amém? Você está comigo? Os diáconos, por favor, podem passar os envelopes. Aleluia. Coisa boa, viu, gente? Coisa boa é não se mover pela vista, mas se mover pela visão. Coisa boa é se mover por aquilo que a Bíblia diz e ficar com ela. Então, se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, espere, como o Marco disse. Como é que é, Marco? Com carinho. Aleluia. Ele estava muito carinhoso hoje. Aleluia. Mas eu não tenho dúvidas mesmo. O que não chegou ainda é porque está ali na chocadeira, aleluia, esperando para poder acontecer. Está comigo? Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu cuidado na nossa vida, Pai. E nós cremos, Pai, na tua palavra, reconhecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. E nós declaramos que nós vamos ser fiéis, Pai, a tudo que chegar à nossa mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Mais uma coisa rapidinho aqui sobre dízimos também. Deixa eu te orientar algo. Outro dia uma pessoa procurou a Maria e perguntou assim, eu quero saber se eu posso dizimar nessa igreja. E aí a resposta da Maria foi, e essa é assim que a gente pensa mesmo. Ela disse assim, se você entende
que você é membro dessa igreja e que você é alimentado espiritualmente nesse lugar, você pode dizimar aqui sim. Agora, se você não é membro desse lugar, a gente não quer que você dizime aqui. Você pode, e a gente recebe, lógico, sempre bem-vindo, uma oferta que você vem trazer. Mas se você não é membro desse lugar, o seu dízimo tem que ser lá, na sua igreja, e não aqui. Você não come em um restaurante e paga em outro. Amém? E é claro, não estamos falando que o dízimo é um pagamento, isso foi só uma ilustração de algo. Mas se eu entendo que é nesse lugar que eu sou alimentado, que eu faço parte daqui, então é aqui que eu vou devolver o meu dízimo mesmo. Tá bom? Mas fica aí, só alguns recadinhos para a gente encerrar. Domingo agora, Santa Ceia e Café da Comunhão, então não falte, convide pessoas. Eu tenho algo no meu coração que eu sei que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Cristo. No sábado, dia 16/11, vai ser o nosso batismo nas águas. Então, você que não passou pelas águas, dá tempo ainda, pode dar o seu nome ali para Malu. E domingo agora tem o discipulado. Você que não fez o discipulado ainda, pode vir no domingo às 5 da tarde que vai ter aula aí. Aleluia. Essa semana que entra agora também a gente vai fazer o pedido lá da camiseta do povo mais feliz da terra. E aí você que deseja ter essa camiseta, hoje tem a Glaucia ali, ó, com a camiseta assim, faz assim com a mão, Glaucia, modelo hoje, aleluia. Então é dessa aí, ó, modelo feminino, tem um modelo masculino, você que deseja uma camiseta dessa, pode dar o seu nome para Malu também, que a gente vai fazer o pedido essa semana. Eu quero chamar para cá os aniversariantes, cadê a... Venha! Aham! Pode falar a idade ou não? Eu já falei. Ah, já falou? 36, tem a Amanda também. Vem, Amanda, aleluia. O Marco fez 36, não fez a curva ainda, mas já está dando seta, eu disse. Aleluia. Mas Deus é bom, cara, vai durar muito, viu? Em nome de Jesus, amém. Fica vermelha não, Amanda. A Amanda já está vermelha já. Ó, a gente vai orar por eles, tá bom? E aí depois, se Deus falar com você, não endureça o seu coração. Pode pedir o Pix deles aí, mandar uma oferta para eles, que é bênção, é boa terra para semear, amém? Pode estender suas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela vida dos teus filhos. Declaramos aumento, rompimento, velocidade e frutificação. A graça do Senhor assistindo eles, alcançando eles, Pai, com a sua boa e poderosa mão e surpreendendo eles com a sua bondade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa temporada, Pai, que se inicia na vida deles, eu sei que vai ser uma temporada de favor, de bênção, de graça e de aumento. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Deus é bom, uma ótima noite, crie expectativas para um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, desfruta de uma noite gloriosa, você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, não vai ter insônia, vai acordar sarado, curado, se tinha alguma doença, em nome de Jesus, dor de cabeça, pé inchado, tudo vai embora em nome de Jesus Cristo, desfrutando da graça e do favor de Deus, amém? Beijo no coração, até.